Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Trago hoje uma palavra para lhe ajudar a vencer as dificuldades da vida. Como está a sua vida? Como estão as suas lutas? Quem nunca passou por dificuldades na vida, não é? Todos nós, em algum momento, ou em vários momentos, enfrentamos crises, lutas severas, dores, tristezas e uma série de contrariedades no decorrer da nossa vida. Há momentos em nossa vida que o mar não está calmo, os dias não estão lindos e as noites não são tranquilas como uma bela noite de luar, onde podemos sentir o frescor da brisa noturna. Mas haverá dias que teremos que enfrentar os dias ruins sem recuar. Mas saiba de uma coisa, quando você estiver enfrentando e passando pelo meio da dificuldade, diante dessa situação você vai encontrar a oportunidade para vencer esses dias, porque as dificuldades nos darão a oportunidade de enxergarmos as coisas de outra maneira. Winston Churchill, ex-ministro britânico, escreveu que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Eu quero tirar algumas lições para você, olhando para o capítulo 17, o primeiro livro de Samuel, que retrata um pouco a história de Davi e Golias. Davi deixa lições de atitudes que Deus quer que em nós se manifeste nos momentos de dificuldade. Primeiro, é preciso ter disposição para lutar, mesmo que o inimigo seja grande. Quando o franzino Davi, provavelmente com menos de 20 anos de idade, percebe que o gigante Golias trazia dificuldades ao seu povo e que a maioria dos homens do seu povo estava acovardado diante dele, Davi se apresenta ao rei com disposição para lutar. Está escrito assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Essa disposição vem de um coração cheio de fé e é uma atitude que agrada profundamente a Deus. Crie em seu coração essa disposição, não importando o tamanho do seu inimigo. Uma outra coisa é ter disposição sempre para tentar. Pessoas, para se desanimar diante de uma luta, existem aos montes. Quando Davi se dispõe para enfrentar o gigante Golias, ao invés de ser incentivado a lutar, ele é incentivado a desistir e não tentar. Veja só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi, porém, não aceita tal argumento e insiste que ele deveria ao menos tentar. Essa atitude de confiança agrada a Deus, pois 100% das pessoas que nunca tentam, nunca vencem. Uma terceira coisa fundamental na história de Davi é ter confiança em Deus. Fé em Deus, irmãos, é algo muito importante quando enfrentamos batalhas. A fé que Davi tinha sustentou as suas convicções, a sua força e o seu desejo de tentar resolver aquela situação difícil que seu povo passava naquele momento. Fé nos momentos de crise é algo muito importante. Está escrito lá em 1 Samuel 17 também. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Davi creu que não estava sozinho. Davi creu na vitória, acreditou que podia e ele creu principalmente em Deus. Uma outra coisa que a gente tira de lição nesse texto: é preciso ter um foco no que é necessário. Todos estavam preocupados com Davi. Arrumaram até mesmo uma armadura provisória para que ele tivesse alguma chance, já que ninguém acreditava que de fato ele pudesse vencer aquela luta. Muitas coisas desnecessárias nos atrapalham, irmãos, a enfrentar as nossas lutas e a vencê-las. Davi focou na luta e tirou aquela armadura que só o atrapalhava. Veja só, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto,
pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Devemos também identificar e tirar das nossas vidas tudo o que é desnecessário, seja a falta de fé, o medo, as fraquezas, as tristezas. Tire tudo isso que só te atrapalha e fique somente com o que é necessário para lutar e vencer. Uma outra coisa, lute com as armas que você tem nas mãos. Não espere ter um tanque de guerra ou ser um super-herói para enfrentar as suas lutas e vencê-las. Deus quer que você lute de forma que sabe, com o que você tem nas mãos, com as habilidades que Ele te deu, agora mesmo. Davi foi com tudo para cima do gigante, com as armas que possuía e que sabia usar. Está escrito assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Identifique, irmãos, as suas armas. Use aquilo que Deus já tem e te ensinou até agora. Use, lute, porque você vai ter um resultado incrível na sua batalha. Uma última coisa, use as armas espirituais nas suas lutas, irmãos. Davi sabia que simples pedras não seriam suficientes para derrubar um gigante guerreiro, mas sabia que algumas pedras nas mãos de um Deus que luta pelos seus servos seriam suficientes para derrubar aquele gigante. Use as armas espirituais, a oração, a fé, o jejum, a adoração, a consagração, etc. Essas armas vão te ajudar a derrubar os gigantes da sua vida. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi venceu porque lutou, venceu porque não ficou acovardado como os demais. Repreenda, irmãos, o mal na sua vida, em nome de Jesus. Seja qual for a aflição que lhe devora a alma, agradeça já pela vitória recebida. Persista, nunca desista. Deus está no controle, e se Ele está no controle da sua vida, nada lhe poderá impedir de vencer. Creia nisso, tenha um dia abençoado e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.